Brasil e Ucrânia veem avanços em reunião e dizem que encontro entre Lula e Zelensky ajuda a quebrar o gelo entre os dois líderes. Reportagem de Paulo Edson Fiori. Em uma rápida entrevista na saída do hotel em Nova York, o presidente Lula fez um balanço da reunião com Volodymyr Zelensky. Lula disse que reforçou ao líder ucraniano a importância do diálogo para tentar acabar com a guerra. Eu acho que foi a reunião que devia acontecer e precisava acontecer. Eu ouvi a história do Zelensky, eu disse ao Zelensky a necessidade da gente trabalhar para construir a paz. Disse para ele a necessidade de encontrar um grupo de países amigos que pudesse construir uma proposta que não fosse nem de um nem de outro, dos dois que estão em guerra, e de que a negociação numa mesa, de diálogo é muito mais barato do que uma guerra. Não tem vítima, não tem morte e não tem tiro. Disse ao presidente Zelensky que era importante construir a possibilidade de construir uma mesa de negociação, parar com a guerra e ver se a gente consegue encontrar solução. O presidente admitiu, no entanto, que um entendimento entre Zelensky e Vladimir Putin não é simples. Eu sei que é difícil, tanto para ele quanto para o Putin. Eu já mandei o Celso Amorim à Rússia e à Ucrânia, mas eu acho que esse é o único caminho que vai encontrar solução. O caminho do diálogo, o caminho da paz, o caminho da conversa. Ninguém vai ter 100% numa guerra. Ninguém consegue ganhar tudo. Ou seja, não é apenas a derrota do inimigo, é a construção de uma paz duradoura para que nunca mais aconteça uma ocupação territorial como fez a Rússia. Escalado por Lula para participar das negociações sobre o conflito, o assessor especial da presidência, Celso Amorim, negou que a China não tenha entrado nas discussões a respeito da paz na Ucrânia e relativizou o uso da expressão Clube da Paz, que ganhou força após uma viagem dele a Kiev para um encontro com Zelensky. De certa maneira, há um grupo de países interessados na paz, que estão falando mais em paz do que apenas em vitória bélica. Então se você quiser chamar de Clube da Paz, chama. Se não quiser chamar de Clube da Paz, não chama. Deu para trás essa ideia quando o presidente... Eu não sei de nenhuma deu para trás, não sei de nada disso. A China tem participado, por exemplo, das reuniões que... Ela não participou da primeira reunião em Copenhague com os ucranianos, foi organizada basicamente pelos Estados Unidos e pelos ucranianos. Nós participamos e insistimos que a China deveria estar presente e ela se fez presente na reunião seguinte, que foi em Jeddah. Então, não sei, isso não é clube. Não. Do lado ucraniano, o ministro das Relações Exteriores, Dmytro Kuleba, disse que a reunião entre Lula e Zelensky foi importante para, nas palavras dele, quebrar o gelo entre os dois líderes. Bom, para comentar as notícias do dia, já temos aqui Cláudio Dantas e também Luiz Felipe Dávila. Dávila, começando por você, esse encontro traz algum avanço, apara algumas arestas em relação a declarações anteriores do presidente Lula ou não? Bom dia, Tiago. Bom dia, Lívia, Dantas e toda a nossa audiência. Olha, vamos dividir essa questão em duas partes. A primeira parte, muito importante, o que foi dito pelo ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, quebrar o gelo, ou seja, voltou a ter diálogo entre Brasil e Ucrânia. Isso é algo muito importante, porque a posição do governo Lula até então era sempre mais pró-Rússia do que uma posição de neutralidade que é clássica da diplomacia brasileira para tentar encontrar um entendimento entre os países. Então, nesse sentido, foi muito importante mesmo. Houve uma quebra de gelo, uma restauração das boas relações diplomáticas com a Ucrânia. Mas o ponto é que diplomacia é uma relação de confiança e previsibilidade. E uma das coisas mais imprevisíveis no Brasil é o comportamento da diplomacia brasileira, que anda num pêndulo de um lado para o outro. E isso é que vem prejudicando a credibilidade no Brasil de ter mais voz, não só no assunto da Ucrânia, como outras questões internacionais. Então o Brasil precisa agora respirar, voltar ao centro e retomar o caminho da diplomacia tradicional para restaurar a confiança e a previsibilidade. E por último ponto, eu acho que é fundamental ressaltar que a pessoa que tem um papel fundamental para restaurar a paz na Europa, o país, é a China.
A China é a única grande aliada da Rússia nesse jogo. Se a China realmente quiser ajudar a restabelecer a paz, é a única que pode forçar Vladimir Putin ao diálogo. E não é o Brasil. O Brasil pode ter um papel muito secundário, mas o papel protagonista no restabelecimento da paz é a China. Agora, Dantas, outro termo que o Mauro Vieira usou após essa reunião entre os dois presidentes foi um clima distendido. Diz que isso aconteceu num clima distendido, se falou sobre cooperação entre os dois países. Agora, eu imagino que uma coisa é o que se fala para a imprensa e outra coisa é o que acontece dentro de uma sala fechada, com uma reunião a portas fechadas. O que você imagina que eles devem ter discutido nessa reunião às escondidas, hein? Bom dia, Lívia. Bom dia, Tiago. Bom dia, Felipe, e a toda a nossa audiência. Olha, já cobrindo diplomacia há pelo menos 20 anos, eu posso te dizer, Lívia, que isso aí é um discurso protocolar. Aliás, a reunião foi uma reunião também bastante protocolar. Olha, o Lula, ele, nessa entrevista que ele deu ao sair, e considerando a própria declaração do chanceler, do Mauro Vieira, ficou claro que ele fez um recuo em relação ao seu posicionamento anterior, aos seus posicionamentos anteriores, né? Ele chegou a ironizar o fato de Zelensky ter sido humorista, né, antes de assumir a presidência da Ucrânia. Falava em resolver a paz com cervejinha e agora não. Agora ele já começa a fazer um discurso mais diplomático. Talvez, na conversa com Biden, o Lula tenha sido alertado, né, para poder ter uma postura diferente no encaminhamento dessas questões, porque são questões geopolíticas super sensíveis. O Brasil, como eu já disse antes, ele tem lado nessa disputa, o lado da Rússia, o lado russo. Por quê? Porque também temos, além das questões ideológicas, temos uma dependência hoje da Rússia importantíssima, especialmente no diesel. O diesel, a partir aí da metade do ano passado até este ano, a Rússia se tornou o principal fornecedor de diesel do Brasil, o que naturalmente impacta aí no preço, né? Até se não tivesse aí esse acordo com a Rússia, provavelmente o preço do diesel já tinha até disparado muito mais. Então, a gente está dependente da Rússia em relação a isso, fora a questão dos fertilizantes. Então, tem muita... e a questão dos fertilizantes aqui, uma ressalva, né? A partir do fim do acordo que existia ali para o uso pela Ucrânia dos portos russos, também a gente deixou de receber esses fertilizantes da Ucrânia, que também era um outro fornecedor. Então, a nossa dependência em relação à Rússia aumentou demais nessas duas questões. Então, fica muito difícil qualquer tipo de postura. A melhor coisa que o Brasil tem que fazer, no caso aí o Lula, é se abster de tentar interferir ou dar opinião.